Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês estejam todos muito bem para podermos continuar com os nossos estudos sobre morfologia. E em nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre pronomes. Vários tipos de pronomes serão apresentados para vocês. Também alguns exercícios muito interessantes para você treinar o uso dessa classe gramatical tão importante, tão variada dentro da língua portuguesa. E para você participar aqui na comunidade é muito fácil. Faça a sua inscrição, deixe aí o comentário, sua dúvida. Pode acontecer isso normalmente. Ative o sininho e também não se esqueça, deixe o like. O like é tão importante para nós, para divulgarmos o nosso trabalho. Espero que vocês gostem e vamos estudar. Um grande abraço e eu te vejo ali na aula. Até mais! E na sequência das aulas de hoje, nós vamos falar sobre pronomes, ainda na parte de morfologia, e vamos pincelar aqui algumas ideias, comentar alguns exercícios com vocês sobre essa classe de palavras. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? E você já pega aí o seu material para acompanhar comigo aqui na tela. Pronomes. Gostaria de te fazer uma pergunta, porque nesta aula de hoje você vai responder a várias perguntas. A primeira que eu te faço: você sabe para que serve um pronome? Por favor, pare o vídeo agora e faça o exercício. Responda para mim mentalmente. Se não quiser anotar aí, não tem problema, porque na sequência você vai ver a resposta comigo. Mas você sabe para que serve um pronome? Vamos ver a resposta? Você já escreveu? O pronome é uma classe de palavras, não é? Que serve para indicar. Isso mesmo, ele indica uma das três pessoas do discurso. Ou também pode ser situar algo em relação a essas três pessoas. É isso que nós precisamos prestar bastante atenção na aula de hoje. Por quê? Na parte mórfica, digamos, na estrutura morfológica dos pronomes, ele possui essa propriedade, que é uma marca da pessoa. Por quê? Nós vamos fazer referência a alguém ou a algo. No caso, por convenção, nós temos a seguinte proposta para você com relação a pronomes. A primeira pessoa seria o emissor, a que fala. A segunda pessoa, com quem se fala. O enunciatário, no caso, receptor. E aqui, a terceira pessoa, de quem se fala, o assunto. Nós vamos falar muito sobre isso. Preste bastante atenção, porque esse tipo de assunto, pronome, é muito extenso e dá para conversar bastante com vocês durante as aulas que nós vamos ter essa semana. E aqui você vai perceber, quando nós nos referimos às pessoas, quem fala, ou sobre o que se fala, ou de quem você fala, nós vamos conferir isso tudo. Tudo bem? Na sequência, mais uma pergunta. Sob o ponto de vista agora semântico da interpretação, os pronomes têm uma característica interessante. Qual é? Você sabe? Pare agora um pouquinho o vídeo e pense, porque a resposta é a seguinte, vamos ver? Sob o ponto de vista semântico, a classe dos pronomes, ela tem uma característica interessante mesmo. É essa daqui, fora de contexto. Eles não significam nada. Por quê? Como que você pega um pronome ele, eu, nós, ou Vossa Excelência, ou aquele, aquela, qualquer tipo de pronome? O que ele significa? Sozinho, ele possui só a sua classificação, mas fora do contexto, semanticamente, conversando com vocês, eles não significam nada. Bem interessante, não é? E na sequência, veja mais uma pergunta. Como que se dá o fato pleno de um pronome, não é? Como é que isso se dá? Como que ele funciona, não é? O significado pleno, como é que você consegue ter um significado pleno de um pronome? Vamos perguntar assim, não é? E a resposta é fácil, você já deve saber. Pare agora, pense, raciocine, use o tempo de que precisar e venha rir comigo a resposta aqui. Olha a resposta. De fato, o significado pleno do pronome
ele só se dá, escute bem isso para não errar mais, em situação de discurso. É isso que nós vamos estudar aqui. Quer dizer, dentro do contexto em que ocorre o ato da comunicação. Porque foi o que nós falamos, eles não têm sentido autônomo, não é? Eles não significam nada sozinhos. Nós precisamos ter ali um contexto. E se não há contexto que permita identificar a palavra a que o pronome se refere, o seu pleno sentido não pode ser decifrado, não tem lógica, não é? Você ficar usando pronomes à torta e à direita aí, não é? Os pronomes, assim, são palavras que fazem referência a outras, isso mesmo, são referenciais, são palavras referentes, né? A plena interpretação só vai acontecer quando você identificar a que ou a quem cada pessoa se remete. Qual que é o sentido, por exemplo, de você usar vou-lhes e ou, sem nenhum contexto, pessoal? A quem que ele se refere? O que você vai conseguir descobrir com isso? O máximo que você pode saber é que o vós é o quê? É a segunda pessoa do plural. Quer dizer, é a pessoa com quem você fala. O lhe e o o, você está se referindo ao objeto, de quem ou com quem você fala. Percebeu? Porque o lhe e o o são pronomes oblíquos, que são referenciais. Você tem só isso de informação. Mas aqui ainda tem mais perguntas para vocês. O que acontece quando não há contexto que permita, olha que interessante isso, que permita identificar a palavra a que o pronome se refere? Boa pergunta, hein? O que acontece? Você sabe me explicar? Porque às vezes você fica estudando os pronomes, né? Decorando tabelas. Não faça isso. Incorpore para a tua vida que o entendimento daquilo que se usa em língua portuguesa, principalmente com referência às nossas palavras e à gramática, é por entendimento, é pela lógica. E aqui é uma pergunta interessante. O que acontece quando não há contexto que permita identificar a palavra a que o pronome se refere? Responda para mim. É fácil. E a resposta é essa aqui, ó. Em uma frase fora de contexto, nós já tínhamos falado, o máximo que você vai conseguir em termos de interpretação é localizar as pessoas, a primeira, a segunda, a terceira. Agora, o que é importante é que a plena interpretação só acontece, só ocorre quando se identifica a quem ou a que cada pessoa remete. É isso. Pronomes, ficou claro para todo mundo aqui, então, que eles são referentes. Primeira, segunda, terceira pessoa. E depois nós vamos entrar e falar um pouquinho mais sobre a classificação, subclassificação deles, não é? Está gostando do vídeo? Está te ajudando? Então deixa aí o like para comentar conosco a sua participação e venha fazer parte da comunidade sempre. Não se esqueça disso, hein? Muito obrigado. Agora, número 5, ó. No exemplo dado, eu deixo toda a minha herança para ti. Tudo bem, é um exemplo simples. Nós temos condições de saber quem vai deixar a herança e quem vai recebê-la. Agora é com você. Eu gostaria que você justificasse a sua resposta. O que você falaria? Vamos lá? Aqui a única interpretação vai parar aqui, você não acha? Olha lá, vai parar por aí. Não há outra solução que a gente consiga interpretar muita coisa, você não acha? Se você falar assim, é impossível você saber quem que vai deixar a herança e quem que vai recebê-la, não é? O máximo que a gente pode entender é o seguinte, não é? Porque se a gente for pensar, quem é que está deixando, quem é que está recebendo? Nós não temos as referências. O que nós até aqui o que você consegue saber, não é? É o seguinte, foi o que nós conversamos. Dá para saber quem que é a primeira pessoa, que é o enunciador, é a pessoa que por convenção produz ou fala alguma coisa, não é? O minha também refere-se à primeira pessoa, designando o que? Mostrando para nós que é o possuidor da herança, por ser um pronome possessivo, minha herança, não é? Também é o enunciador, é aquele quem fala. E o ti, que é o receptor, olha lá, que seria a segunda pessoa do singular, é o enunciatário, aquele para quem você está endereçando ou falando, ou enunciando a frase. É isso, porque se formos mexer mais, não tem nada aqui, não é? Por isso é que é importante sempre você lembrar que quando você for fazer um exame, ou fazer uma leitura, ou qualquer tipo de situação, tome cuidado, porque os pronomes se referem a algo ou alguém, e é isso que nós precisamos entender. Tudo bem? Agora vamos continuar aqui. Um outro caso.
Veja agora este exemplo. Maria é uma boa cozinheira. Ela vai receber um aumento da patroa, que a admira muito. Agora sim, você vai dizer quais são as referências dos pronomes que estão em negrito ali, grifados. No caso, o ela, o que e o a. Faça isso agora. Responda, porque isso aqui é muito importante para quem estuda a língua portuguesa, entender o discurso, entender o que nos é proferido. Por favor, responda e veja a resposta comigo agora. Vamos lá? Isso aqui. Nós sabemos que os pronomes ela e o a retomam Maria, porque olha o feminino, não é verdade? Nós estamos retomando, tudo bem? Quando nós fazemos isso, também usamos aqui o que faz um trabalho também de retomar. No caso, o que é um pronome chamado relativo. Nós vamos falar dele também aqui na aula, ok? Não se preocupe com isso. Os nomes nós vamos te dando aos poucos, mas hoje vamos entender o funcionamento do sistema, porque eles são referentes, referem-se a alguém. O ela é o Maria, o a também é o Maria e o que refere-se à patroa. Foi isso que nós queremos te mostrar. Por quê? É a morfologia, a ideia mórfica, a estrutura. O pronome funciona dessa maneira. Você tem a marca da pessoa, ok? A primeira, vamos de novo, aqui fala. A segunda, com quem você fala. E a terceira, aquela de que se fala. Sobre quem você está falando. Seria isso aqui para você entender. Ficou fácil? Maravilha! Já deixou o like para mim? Não se esqueça de fazer isso, hein? Eu vou te agradecer demais. Olha, também, só para falar alguma coisinha a mais, não vamos nos esquecer, hein? Os pronomes também sofrem flexão. São classes de palavras flexionáveis. Por exemplo, o ela, olha o feminino, que também pode variar para ele. E também plural, podemos flexionar. Era só um comentário para nós não nos esquecermos disso. Agora, na sequência, veja comigo esta outra pergunta, a pergunta número 7. Como são classificados os pronomes do ponto de vista sintático? Lembre-se de que gramática é ponto de vista. Você pode ter o ponto de vista morfológico, nós falamos que são as pessoas. Agora, o sintático. E também você vai ter o ponto de vista semântico, que nós já falamos sobre isso, aquilo que significa. Você sabe? Eu gostaria que você desse exemplos para ilustrar a resposta. Vamos ver? Pense um pouquinho do ponto de vista sintático, a relação dele dentro da oração com outro termo. Vamos ver a resposta? Já fez a sua? Vamos conferir então. Olha só. É isso. Os pronomes, do ponto de vista sintático, são classificados como pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Não é tão complicado isso, não. Isso aqui é mais para um conhecimento seu mesmo. Nós usamos isso e nem nos damos conta, né? Os primeiros, que no caso substantivos, eles ocupam na frase o lugar equivalente do substantivo, ou de sequências que equivalem a substantivos. Eu vou te mostrar, vou dar exemplos para você. Enquanto os segundos, eles são os adjetivos, funcionam como adjetivos, ok? Eles se associam aos substantivos ou aos termos equivalentes. Por exemplo, na frase você diz, chegou a sua encomenda. No caso, o pronome sua não se confunda em pensar que porque o pronome é possessivo, ele é adjetivo. Não é isso. O pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo, é isso. Ele vem junto. Aqui no caso, chegou a encomenda, que seria o nosso sintagma nominal. Se você adicionar um pronome, você está adicionando um determinante. Lembra-se dessa fala? Nós já falamos sobre isso na primeira aula. Se você precisar revisar, assista a ela novamente. Aqui o que você tem? É um pronome. De que tipo? Nesta função sintática ele é adjetivo, mas é óbvio que ele ainda continua sendo pronome possessivo. Por isso é que você precisa ver aqui, ó, a ligação, tudo bem? Ele acompanha o substantivo, ótimo. Mas e o pronome substantivo? Ele é simplesmente um substituto. Mas primeiro você precisa mencionar, por exemplo, chegou a notícia sobre quem? O governador, óbvio. Se você vai trocar, você vai falar, chegou a notícia sobre quem? Sobre ele. Aqui você usou um pronome substantivo, é simples. Por quê? O que seria um pronome substantivo? Substitui o local do próprio substantivo em si. Não é tão difícil, não é? Vamos ver mais exemplos? Olha aqui, o aluno fez uma ótima redação.
Aqui entrou. Olha o substantivo. Ele. Ele quem? Um aluno. Você substituiu. É simples, ok? E aqui, olha lá, o pronome adjetivo. O sonho, sonho, já é o substantivo. Se você coloca sonho do Zeca, que seria a locução que acompanha o substantivo, que no caso já é uma locução adjetiva, o pronome pode entrar no lugar. É um pronome possessivo, porque é o sonho dele. Só que mesmo assim, deixa, não é, a representatividade de ser pronome adjetivo. Por quê? Porque ele vai ligado ao substantivo. Entendeu? Ficou fácil, não foi? Se necessário, há comentários que eu deixei aqui na tela para que você leia. Pare o vídeo para fazer a leitura.